Olá, instrumentadores e pacientes! No vídeo de hoje, vamos responder algumas dúvidas e questionamentos do paciente pós-bariátrico. Como a cirurgia plástica pode ajudar um paciente neste perfil? Quais os procedimentos mais procurados por homens e mulheres? É possível reduzir uma mama sem utilizar a prótese de silicone? Quais os exames pré e pós-operatório? Todas essas dúvidas e questionamentos respondidos pela cirurgiã plástica doutora Pamela Massuia. Vem conferir! Meu nome é Caroline Rezende, instrumentadora cirúrgica, especialista em cirurgia plástica, e hoje eu tô aqui para responder as perguntas junto com a doutora Pamela, cirurgiã de alto padrão aqui em São Paulo, e ela vai responder para vocês. Vou passar para ela com a primeira pergunta, né? Ela vai se apresentar e responder quais os procedimentos mais procurados por bariátricos aqui. Olá pessoal, olá Carol, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu tô aqui à disposição, né, de qualquer outra dúvida que possa surgir fora essas perguntas, que é muito grande realmente a dúvida e as perguntas dos pacientes realmente que tem pós-bariátrico, é muito questionamento que chega pra gente. Eu sou cirurgiã especialista em contorno corporal e cirurgia de mama, em geral avançada, aqui em São Paulo, e eu atuo especificamente aqui na região da Zona Norte, em São Paulo. A primeira pergunta: quais os procedimentos mais procurados pelos bariátricos? Cirurgião. Então, conversando anteriormente com a Carol, eu até comentei com ela, geralmente o pós-bariátrico, a queixa maior dele em mulheres é a mama, que cede bastante após a perda ponderal importante. Então a perda de peso importante, é muito fácil sim ter essa queda da mama, então perde gordura que ajuda a sustentar essa mama, então ela cai bastante, fica com bastante pele acidente, a mulher não consegue se adaptar com essa queda de mama importante, muita sobra de pele e sem aquele volume importante, principalmente mulheres que não têm muita glândula mamária também, então não tem a sustentação da gordura porque perdeu peso da glândula e fica aquele excedente de pele, e é uma dificuldade no dia a dia de colocar roupa, sutiã, biquíni, maiô, porque fica muita pele nesse novo formato, nesse novo corpo que ela está começando a se identificar, né? Então, nas mulheres, a mama e o abdômen são duas queixas muito frequentes que fazem a paciente procurar mesmo e a baixa autoestima dessa paciente. Nos homens, a queixa principal geralmente é abdômen, porque cai bastante sobre a região do pubis, né? E tem essa dificuldade também de limpeza, manter higiene com muita sobra de pele, né? Então, toda essa região pubiana, tanto na mulher como no homem, também gera esse desconforto do dia a dia, de limpeza, assaduras, usar roupas realmente que fica desconfortável na região. Mas se eu pudesse realmente definir para vocês áreas do corpo, em mulheres a gente tem a procura de mama e abdômen, em homens mais a região de abdômen mesmo. Mas os outros procedimentos que também existem, né, que muita gente também pode não conhecer, seria a ginecomastia, né, para os homens. A ginecomastia, na verdade, é a retirada do nome gineco. O nome certo mesmo seria a retirada da glândula mamária em homens, né? Sim. O procedimento da queda da mama em homens pós-bariátrica é muito comum, exatamente o que acontece com a mulher. Então ele perde a gordura, cai aquela pele e a gente tem que reconstruir essa mama. Tem pacientes que a gente consegue só com uma lipoaspiração, né? E com uma incisãozinha em volta da areola pequena, corrigir esse excedente de pele. Eu já atendi pacientes que emagreceram muito, homens, e a mama cai, semelhante a uma cirurgia realmente nas mulheres. Então a gente tem que fazer toda aquela mastopexia, levantar a mama, cicatrizes maiores. Elas perguntaram também se é necessário colocar silicone ou se você consegue fazer a mamoplastia. É muito difícil um pós-bariátrica que tem algum volume para reconstruir uma mama sem um implante de silicone. Por quê? Se a paciente tem uma aversão com o implante e não quer de jeito nenhum, então a gente precisa falar uma coisa: examinar o corpo dela e realmente alinhar a expectativa dela de uma nova mama e a realidade do corpo dela. Se ela perdeu muito peso, ela perde muita gordura. E o que ela tem nessa mama? O que sobrou de tecido? Eu vou examinar.
Sobrou muita glândula mamária? Pouca glândula? Essa glândula é suficiente para dar um formato bonito, redondo, como algumas mulheres querem? Formato mais arredondado, um colo mais marcado, endurecido? Muitas vezes não é, e eu vou falar para vocês que assim, quase todas as pacientes que eu atendo, quase 100% não é o suficiente, tá? Então a gente precisa sim anexar implante, que muitas vezes pode ser sim usada a musculatura do peitoral delas, então colocar esse implante estruturado embaixo do músculo, que a gente tem essa dificuldade na mama pós-bariátrica, é a estruturação desse implante também. A pele é muito flácida, então a gente tem que trabalhar bem isso com a paciente. Estruturar esse implante mamário embaixo da musculatura, fazendo técnicas modernas, reforço do suco mamário, sutiã interno, próteses menores, cada vez menores, que são compatíveis com o footprint, né, que a gente fala que é o tórax daquela paciente. Então, escolher muito bem o tamanho do seu implante para você ter uma estrutura mamária aí de médio a longo prazo que firme, né, que fique, que você não tem que fazer novas cirurgias. Então, hoje em dia, o implante, quase todos é o mais recomendado, sim. Aí a gente vai ter que escolher o implante com a paciente, tamanho, formato, estrutura, e aí a gente vai conversar sobre a cirurgia somente técnica que usar. E o torsoplastia também, né? É usado para bariátrico, sim. Braço, interno de coxa, como que funciona? Essas outras sobras de pele, a gente vê que sim, um desconforto para os pacientes. Mulheres, por exemplo, têm a queixa da coxa, eu não uso shorts, doutora, saia, porque sobra muita pele. Então, o que eu vejo? Tem muita pele excedente, nós vamos fazer a cirurgia da retirada dessa pele. Na perna a gente fala cruroplastia e no braço braquioplastia. Essas cirurgias tem que examinar cada paciente, Carol. Porque assim, às vezes a paciente tem uma pele muito boa, colágeno bacana, perdeu peso, aquela pele excedente que ficou, dá pra gente de repente associar uma tecnologia que garanta uma retração daquela pele sem a necessidade de uma cicatriz extensa. Por exemplo, tecnologias que a gente usa hoje em dia, como Renuvium, Body Tight, Morpheus, enfim, que podem acelerar esse processo de estímulo de colágeno, fazer essa retração de pele. Outras pacientes a gente vê que tem um excedente importantíssimo de pele, não tem jeito de associar a tecnologia como o Renuvium. Aí essas pacientes têm sim que ir para o centro cirúrgico e a gente ressecar esse excedente de pele. Então, braço, perna, região dorsal, todos esses excedentes de pele que não é bacana para o dia a dia do paciente pós-bariátrico, a gente pode sim fazer incisões, ressecar e também às vezes associar tecnologias para melhorar o contorno aí e o estímulo de colágeno. E agora falando um pouco do pré-operatório, a doutora vai explicar pra gente como se preparar adequadamente para a cirurgia, para o dia da cirurgia. Quais exames, o que o paciente precisa ter, como que ele precisa estar. A programação de uma cirurgia plástica, independente se o paciente é pós-bariátrico ou não, ela exige sim do paciente todos uns exames e um protocolo. Aqui na clínica a gente tem uma clínica de multi-especialidades, né, que estão comigo, uma equipe preparada para isso. Então, a gente tem cardiologista, nutricionista, endocrinologista, e a gente faz um acompanhamento desse paciente. Ele precisa estar realmente liberado para fazer o procedimento pela equipe que operou esse paciente em bariátrica, tá, gente? Então, ele precisa ter essa manutenção de pelo menos 1 ano do peso dele e ele precisa ter uma liberação da psicóloga que acompanha ele também para a cirurgia. Estando tudo certo e liberado, ele vai passar comigo para a gente fazer uma avaliação inicial de qual procedimento vai ser feito no caso dele. Vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer o associado, a gente vai examinar esse paciente, e é que eu falo aqui para as meninas, cada paciente é único. Então tem paciente que dá para fazer uma mama e abdômen, porque tem pouco excedente de pele, é um abdômen mais tranquilo. Tem paciente que ela acha que o abdômen, o contorno é muito mais importante que a mama, então vamos fazer o abdômen, associar uma lipoaspiração primeiro e depois no segundo procedimento a gente vai para essa mama. Então depende qual cirurgia a gente vai fazer para a gente preparar esse paciente. Mas de regra geral, esse paciente ele vai ser avaliado com pré-operatório com exames laboratoriais, exames de imagem, então aí entra exames para a gente ver a diástase, como é que tá do reto abdominal dessa paciente, então ultrassom de parede abdominal, a gente vai fazer exames de mama específico, tanto em homens como mulheres, né?
ultrassom de mama, mamografia, então depende realmente da idade da paciente, histórico dela. Nós vamos fazer toda a parte cardiológica, então eletro, um Doppler, de acordo com o paciente, comorbidade dele, isso o cardiologista vai decidir com o paciente. O laboratório, né? Então sorologias, urina, laboratório, coagulograma, tudo isso. Todo esse preparo realmente tem que estar de acordo e conversar com os especialistas. E o paciente faz os exames, a gente vê que ele está com uma anemia importante, então a gente faz um protocolo de preparo para o paciente para esse procedimento cirúrgico para não ter perda de volume importante. Então ele tem que estar tudo redondinho, é o que eu falo aqui na clínica, com todos os especialistas. Então ele tem que ter liberação inicial, exames em ordem para o suporte realmente cardiovascular estar ok para essa cirurgia e ele aguentar esse procedimento cirúrgico, né? Então tem tudo tá bem alinhado com um checklist, eu falo, e o ok de todos os especialistas para o procedimento ser efetivo realmente realizar. Quanto tempo, né? Então, para fazer tudo isso? Eu sempre peço para os pacientes se programarem pelo menos de 6 meses a 3 meses, gente. Porque às vezes faz um exame, tá com uma anemia, tá com uma infecção urinária de repetição, tem um ultrassom que mostra um cisto aí na mão, um nodulinho que tem que investigar antes com uma mastologista. Então, de 6 meses a 3 é o tempo bacana, ideal para vocês passarem a avaliação com plástico e começar realmente a pensar no procedimento e fazer os exames. E como a cirurgia plástica, ela influencia na vida do bariátrico? Então, não só na vida do paciente pós-bariátrico, como na vida de qualquer paciente que procura uma cirurgia plástica, para melhorar a sua autoestima, resgatar, né, essa autoestima, né, para ele se ver melhor no espelho, se identificar melhor com esse novo corpo, novo formato. Então, é muito comum o paciente passar por essa transformação, uma perda ponderal importante, ter esse acompanhamento de perto psicológico. Isso é muito importante no paciente pós-bariátrico, porque é muito comum ele não se identificar com uma nova imagem do que ele vê, né? Verdade. E ele vai ter que se adaptar a esse corpo, esse novo formato. E aí, o excedente de pele, o rosto que perde um pouquinho de gordura e dá uma emagrecida, envelhece um pouquinho. Então, tudo isso realmente é legal, sim, procurar um profissional que trabalhe com estética, que pode te ajudar. Tanto nas suas vestimentas do dia a dia, olha, se a gente tirar esse acidente de pele, você vai conseguir usar uns shorts, se você tirar esse acidente de pele do braço, você conseguir usar uma blusinha mais curta. E homens, muitas vezes têm a reclamação do pubis realmente, não conseguir se limpar direito porque acidente de pele é importante. Então assim, além da parte estética, eu acho que o dia a dia do pós-bariátrico que tem esse acidente de pele importante, melhorar toda a rotina dele, né? Sim. Retirar esse acidente de pele, melhorar a higiene, melhorar a vestimenta. Então, assim, a plástica, assim, caminha muito forte com o paciente pós-bariátrico para elevar essa autoestima, com certeza. E é muito comum, realmente, que um paciente acaba fazendo procedimento cirúrgico e de 6 meses a 1 ano, ele às vezes acaba gostando, melhorando a autoestima, ele se reconhecendo mais, usando roupas melhores, e ele quer às vezes procurar a gente para fazer um novo procedimento aí de 6 meses a 1 ano, né? Que geralmente é o prazo que a gente fala para fazer um segundo procedimento. Então a gente vê realmente que alinhando a plástica com a manutenção realmente dessa pós-bariátrica, recupera demais essa autoestima. Os pacientes ficam outras pessoas realmente na pós-cirurgia, né? Sim, com certeza. Doutora, e a gente sabe que muita gente tem dúvidas sobre a lipo HD, né? Que é aquela que faz o desenho corporal, faz os gominhos, né? E depois que você faz a bariátrica, o sonho de qualquer pessoa é ter aquele abdômen de academia, né? Sim. Mas é indicado para o bariátrico ou não? Então, tem que avaliar cada caso. Não é só porque ele é pós-bariátrico, tá? Eu recebo aqui no consultório pacientes que têm uma grande perda ponderal, não fizeram bariátrica e perderam. Só que é uma paciente que, por exemplo, ela nunca foi para uma atividade física, ela foi sedentária a vida inteira, então aquela musculatura da parede abdominal dela, tanto o reto abdominal como os oblíquos, são fracos, nunca foram trabalhados, tem esse enfraquecimento de parede. Então, na hora que a gente vai fazer o abdômen, dá para associar tecnologias para melhorar a qualidade de pele de qualquer paciente, não só o pós-bariátrico. Igual eu estava falando para vocês da tecnologia, por exemplo, o Renúvel que a gente usa. Então, ele estimula a produção de colágeno, faz uma retração de pele importante. Porém, se essa pele excedente for grande, tem que ir para o abdômen, eu tenho que retirar cirurgicamente. Eu retirei.
faço o abdômen, eu vejo que aquela paciente ficou sem contorno, só com a abdominoplastia, e eu já vejo isso antes de ir para cirurgia. Então a gente associa assim, uma cirurgia de lipo para contorno associada com o abdômen. Agora, fazer a enxerto de gordura no pós-bariátrico, fazer definições melhores, a gente precisa analisar cada corpo. Tem paciente que sim, que vai ter um resultado muito bacana, fazendo essas marcações que a gente vê mais moderna no abdômen, e tem paciente que inicialmente essa marcação não vai dar muito certo, não vai ficar muito bacana, eu não indico. Indico no primeiro momento a gente retirar esse excedente, ela trabalhar e continuar mantendo a dieta, indo para academia, fortalecer um pouquinho essa parede abdominal, e no segundo procedimento, de repente, a gente fazer uma cirurgia de contorno com tecnologia, aí sim fazer definições melhores. Então precisa avaliar cada caso. Tem paciente que vai se beneficiar sim com cirurgias mais modernas e tecnologia, e tem outras que no primeiro momento o que ela quer às vezes nem é isso, gente. O que eu vejo mais é que é isso. Não é a lipo HD, não é isso. Às vezes é retirar aquela pele excedente, toda, né? exatamente, melhorar a qualidade dela do dia a dia, ela se encaixar melhor nas roupas do dia a dia dela, e às vezes ela nem tá se importando tanto com aquelas áreas de sombra, marcações, definições de abdômen no primeiro momento. Sim. Então ela quer isso para ela melhorar a autoestima, conseguir colocar uma roupa de academia, começar a malhar, começar a recuperar essa autoestima. E depois, mais pra frente, por que não pensar no segundo procedimento de contorno, lipo HD e tudo isso que vem junto. E quando a mama, porque às vezes a mama na primeira cirurgia não fica completamente pra cima, o que você acha? Se ela não fica totalmente... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fez a cirurgia de mama e o médico disse que em alguns anos ela teria que fazer novamente, porque ela teve muita queda. Não dá pra falar como foi, porque eu não conheço porque essa colega, né? Mas assim, existem médicos que às vezes no pós-bariátrica só resseca realmente o excedente de pele, coloca uma prótese às vezes grande, não combina muito com o paciente, não usam estruturas musculares para suportar esse implante a médio e longo prazo. Então não dá para dizer o que houve nesse caso. O que eu vejo no pós-bariátrico, isso é muito, muito comum, é a pele que é flácida e sempre tem que repor ali a vitamina, sempre é meio contínuo isso, porque eles têm várias coisas que vão acontecendo no pós-bariátrica que a gente acompanha, né? Por exemplo, queda de cabelo, perde gordura realmente facial, tem que fazer alguns outros procedimentos. Então, a pele realmente da mama, ela continua envelhecendo, continua ficando flácida sim. Só que a gente precisa nessa cirurgia explicar para o paciente que ele precisa de uma estruturação, por exemplo, do implante de silicone embaixo da musculatura, associar realmente técnicas modernas, ressecar o máximo possível dessa pele, esse excedente, e manter realmente esse peso no pós-operatório parecido com o que ele foi para a cirurgia. Sim, o que acontece muitas vezes a paciente ou ela engorda tudo de novo e realmente perde o resultado estético, e pode sim acontecer que a mama dela tenha caído por isso, ou ela continua perdendo muito peso, gente, e é fato, e eu falo de mais de 5, 10 quilos pós-cirurgia, que vai sobrar pele novamente, vai ceder um pouquinho essa mama. Sim. Então, para ir para cirurgia, o peso, por isso que eu falei, a manutenção do peso nos últimos 12 meses, ele tem que estar ok. Não ter essa variabilidade importante, sabe? Aquela coisa que a gente brinca. Você sobe na balança, meio ioiô, aquela paciente que ganha e perde peso. Não pode em cirurgia plástica. A gente tem que ter uma manutenção importante desse peso, tanto para ir para cirurgia, como manter o resultado estético no pós-operatório. Então, pessoal, o ideal é que vocês procurem um médico profissional, procure a doutora Pamela, que vai tirar todas as dúvidas para vocês, que vocês ainda tiverem. O Instagram dela é doutora Pamela Massuia, da RP Clinic. E aí, ela terá muito prazer em ajudar vocês. Com certeza, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda direct, manda no link do WhatsApp lá na clínica, que a gente vai responder com todo carinho. E eu vou estar lá na sua cirurgia junto com ela. E aí, gostou dessa entrevista? Responde aqui nos comentários, você é pós-bariátrico? Respondemos as suas dúvidas? E se você quiser saber um pouco mais, converse com uma das nossas secretárias da RP Clinic. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até breve!